Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje, aproveitando que é início de agosto, logo tem aí o Dia dos Pais, eu quero falar um pouquinho sobre esse homem, que é o nosso pai. Vamos refletir um pouco sobre isso? Te convido. Então, o nosso pai é um homem que está num lugar em que tem muitas coisas controversas ali. Porque ao mesmo tempo ele é um grande amor, mas ao mesmo tempo geralmente tem aqui muitas histórias difíceis. Normalmente ao pai é reservado um lugar muito controverso. E aí o prejudicado nessa história somos nós, os filhos. Muitas vezes nós transitamos de uma imagem em que ele é um herói para uma imagem em que ele é o bandido, em que ele é o malfeitor. E por vezes nós ficamos ora aqui, ora ali. E são duas imagens que não tem nada a ver com a realidade de quem esse homem é. Porque na verdade, se nós formos olhar na realidade, o nosso pai nada mais é do que um homem. Um homem com suas fragilidades, um homem com suas dores, suas angústias, suas limitações, suas dificuldades, mas também um homem com a sua potência, com as suas capacidades, com as suas qualidades. É uma dificuldade muito grande para todos nós conseguir encontrar essa pessoa, o ser humano real que o nosso pai é. E conseguir olhar para ele assim, percebendo que muitas vezes nós nos posicionamos diante dele como crianças, ainda a pedir coisas, crianças ainda a demandar coisas, como se nós fôssemos bem pequenos. E estamos todos nós na vida de adultos. E enquanto estamos todos nós aqui demandando algo bem infantil do papai, com reclamações infantis, com questões que por vezes têm até muita fundamentação, mas que não nos colocam na saúde. Então, por vezes, um determinado pai pode de fato ter sido um pai mau. Porém, para o filho, se ele ficar olhando para essa imagem, ele não vai crescer, ele não vai se conectar à vida. Aí eu diria para você, filho ou filha, que está aí num lugar em que o seu pai, ele vacilou em muitas questões. Ele falhou em muitas questões com você. Eu te diria o seguinte: sim, você tem razão, você merecia muito mais do que isso, mas já é hora de parar de ficar aí reclamando, já é hora de se colocar numa posição adulta, catar sua criança aqui pela mão, e caminhar para a vida. Parar de reclamar do papai e agradecer a ele, nem que seja somente a vida, nem que seja por um dia ter tido sucesso em relação a uma coisa que é a sua fecundação. Ele contribuiu para que a sua vida viesse, e ele contribuiu só com 50%, tá? Se você está aí reclamando, acha que a mamãe é a grande heroína da história, é a santa da história, tudo bem, sua mãe tem muitos méritos, mas o seu pai não é esse bandido, esse fracassado que você olha. Isso daí também é uma fantasia, é uma imagem. E para você ficar bem na vida,
Você precisa sair desse lugar de queixa, de reclamação. Para, você já cresceu. Olha para a sua vida, arregaça as mangas e vai atrás daquilo que o seu pai não conseguiu te dar. Porque agora você é adulta, agora é com você. Tá? Tô falando aqui até um pouco mais forte, assim, até brava, tá? Por quê? Muitas vezes a gente fica aqui só a reclamar do papai. O papai isso, o papai aquilo, o papai aquele outro. Estamos muito ligados numa fantasia, numa imagem do super-herói que um dia nós o olhamos assim, que tinha que dar conta de tudo, principalmente quando a gente era criança. E hoje a gente olha para ele com uma dor, como se ele não pudesse fracassar, como se ele não pudesse ser ser humano. Ele pode sim, ele tem direito. E se você conseguir atribuir ao seu pai esse direito de ser um ser humano e se colocar no seu lugar, que é um lugar de menor na vida, porque somos filhos diante dos nossos pais, então somos menores, então a única pessoa beneficiada nessa história é você. É você que vai ter força para ir para a vida, porque você vai ter o seu pai no seu coração no lugar correto. Então eu quero te pedir, olha para o seu pai como um ser humano. Perceba o homem que tem lá dentro e dê a ele esse crédito. E aí use isso para se beneficiar e vá para o seu lugar de filha ou filho. E vá ter força, vá cuidar daquilo que é seu. Aí eu quero colocar aqui agora uma regrinha, que nós olhamos muito para ela na constelação e ela é fato. Se nos colocamos aqui diante do papai ou da mamãe, numa maneira em que os julgamos, ou seja, num posicionamento em que somos maiores, em que julgamos, temos dó ou temos vergonha, então a regrinha diz assim: grande diante do papai ou da mamãe, pequeno diante da vida. Aí vai ser aquela pessoa que embaraça no cabelo das pernas. Agora, se eu fico aqui diante do papai ou da mamãe, no meu lugar, sem julgar, sem ter dó e sem ter vergonha, então a regrinha diz assim: pequeno diante dos pais, grande diante da vida. Vou repetir. Grande diante dos pais, pequeno na vida. Pequeno diante dos pais, grande da vida. Quero deixar isso para você. Vamos olhar para os nossos pais? Eu vou olhar para o meu. E vou continuar no meu trabalho de ficar lá no meu lugar de filha, olhando com admiração pelo meu pai, para aquilo que ele dá conta de bom. E para aquilo de difícil que ele não dá conta, eu atribuo a ele o direito dele ser humano. E deixo com ele a responsabilidade daquilo que é dele. Porque ele ainda dá conta disso. Sempre os nossos pais dão conta disso. Meu pai tá lúcido, meu pai tá forte, então ele pode cuidar da responsabilidade dele. Se ele não estivesse mais assim, da mesma forma eu teria que fazer um trabalho mental de me conectar ao meu pai com saúde, ao meu pai forte, para aqui dentro eu ter pai. Se o meu pai tivesse morrido, para quem já tem o pai falecido, então aí é um trabalho mental, de olhar aqui para dentro e se conectar a ele. De preferência uma boa imagem dele, ok? Essa era a reflexão de hoje, olhando para o papai. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber as minhas publicações assim que eu publicar, tá? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.